Vamos falar a verdade? A gente fica no dia a dia, nas conversas, falando assim que a vida é um aprendizado, a gente está aqui para evoluir. Só que na hora H surge um obstáculo, a gente quer arrancar os cabelos. Não foi por isso que eu tirei os meus, mas a gente quer arrancar os cabelos, a gente fica pé da vida com o outro, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e a gente fica reclamando, achando que o problema é do mundo e a gente está fazendo tudo certo. Não é isso que acontece? A gente não fica com essa raiva, com essa frustração, querendo que tudo mude? Não é exatamente essa energia aqui que a gente sente na hora? Agora, será que é a gente que está certo e o mundo errado? Ou será que pode ter outra resposta? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque no anterior, daqui da série De Volta ao Fluxo, a gente falou do primeiro obstáculo ao fluxo. O primeiro obstáculo ao fluxo é você acreditar que você está sozinho. É você acreditar que não tem uma consciência que te guia. Que você não tem uma visão superior que está te mostrando qual que é o próximo passo, de fato. O próximo passo que te mostra pelo teu entusiasmo. Um próximo passo que você sabe com uma pergunta mantra que você pode guardar. Tá leve ou tá pesado? Tá leve? Segue. Tá pesado? Tem alguma coisa vindo aqui, ó, na tua consciência dizendo não é por aí, tem alguma coisa que tá faltando. Para enraizar com uma revisão do último vídeo, para a gente seguir para o próximo capítulo agora, a gente pode lembrar o seguinte, aqui é um caso real. Fui convidado para um evento. Na hora que eu recebi o convite, embora me tenha me sentido prestigiado, eu fiquei me sentindo desconfortável o dia, eu não queria. Eu me senti pesado. Se eu falo sim, eu estou me traindo. E eu não vou aproveitar o evento e vou deixar de fazer coisas que eu deveria fazer. Então eu pensei em falar não. Quando eu pensei em falar não, eu me senti mais leve. Isso é um bom sinal da nossa consciência, só que eu ainda não estava 100% feliz. E esse aqui é um paradoxo que a gente vai falar hoje, inclusive, porque as pessoas ficam transitando entre isso ou aquilo. E esquecem que às vezes tem o e. Às vezes não é isso ou aquilo, às vezes é isso e aquilo. Ou nenhum nem outro. Uma terceira opção. Essa flexibilidade é necessária na vida. E como que eu resolvi nesse caso do evento? Não era nem um sim, nem um não. Não é que eu vou no evento e não, ou não vou. Eu vou passar para te dar um abraço e prestigiar o teu trabalho. Não vou poder ficar o evento todo, mas eu quero te prestigiar. E aqui eu me senti com coerência interna, porque eu não queria deixar de ir comemorar. Mas eu também não podia ficar o evento todo. Na hora que eu analisei o convite, eu fiquei num pensamento totalitário aqui, 880. E tinha uma opção no meio que eu não estava enxergando. Na hora que eu enxerguei, eu falei, nossa, como ficou leve. Esse foi o momento em que eu me alinhei com a minha consciência que estava me guiando, tomei a ação adequada e ficou leve. Então, aqui que a gente enraiza a primeira parte do que a gente passou no primeiro vídeo. E o vídeo de agora é sobre a resistência que a gente tem aos obstáculos, a resistência que a gente tem sobre as coisas, os movimentos da vida que faz a gente sair do fluxo. Agora roda essa vinheta aí porque ela ficou muito legal. Legal, então vem aqui comigo. A gente tinha visto ontem esse gráfico, eu expliquei a primeira coluna, essa linha vertical, que é a percepção do alinhamento, que você tem a visão global, mais ampla, ou aquela visão fragmentada, quando você está dentro de um pensamento limitado, baseado no medo, culpa, vergonha. Basicamente, isso aqui é a sua escala de tom emocional, que a gente trabalha em outros cursos aqui. Essa escala de tom emocional aqui, que mostra o quanto que você está alinhado com a tua perspectiva maior. Quanto mais embaixo, mais preso e limitado você está. Quanto mais em cima, mais livre você está. Aqui é o teu estado em que você acha que você não tem poder nenhum, que você é refém da circunstância, que não tem nada para ser feito. E conforme você vai subindo nessa escala, você vai sentindo raiva, irritação, até chegar num tédio, aí começa a ter expectativas positivas, vai sentindo o teu entusiasmo, a sua paixão, até chegar na liberdade, né? Questão que você está totalmente livre para se movimentar, se expressar, falar. Como eu citei no exemplo do evento
do convite que eu acabei de receber. Esse teu estado de espírito te coloca na dinâmica para viver a vida que você vai usar sempre duas posturas: a energia negativa e a energia positiva. Toda a realidade, toda a existência foi criada com essa ideia de polaridade. Existe o positivo, existe o negativo, o claro e o escuro. Sempre, em tudo. Tudo que a gente for fazer na realidade física tem contraste. Tudo tem polaridade. Essa ideia da complementariedade. É o que os taoístas chamavam de yin e yang. Basicamente, tudo vai estar dentro dessa lei da polaridade. A questão é, você pode usar essa polaridade de uma forma alinhada ou desalinhada. Quando você usa de uma forma alinhada, você está vendo que os dois têm a sua função, o motivo deles existirem. Quando você está numa visão desalinhada, você começa a julgar um e o outro. E isso aqui, como você está vendo, você já pode começar a entender a nossa política, vários sistemas que a gente tem que são polarizados de um lado ou de outro. Quantos relacionamentos não funcionam porque é um lado ou o outro? Sendo que, na verdade, é um sistema. Não tem como você achar que a moeda vai ter um lado só, ela sempre tem dois lados. O problema começa quando a gente começa a colocar rótulos e julgamentos em perspectivas complementares e a gente se afasta da compreensão. Por isso que o primeiro passo aqui é a gente limpar. O que é energia negativa e positiva? A essência mecânica, a essência física. Fisicamente, o que é? Energia negativa separa e a energia positiva junta. É só isso. É assim que você cria tudo. Energia positiva junta e energia negativa separa. Se você não tiver energia negativa, você não consegue criar algo novo, porque você não consegue mudar. Não tem mudança, não tem criação sem o caos. Você precisa desarrumar a gaveta do teu armário para poder organizá-la de novo. Se você não tirar o que está na gaveta, você não consegue colocar outras coisas na gaveta. Então você precisa tirar para depois colocar de uma outra forma. E aí você consegue ter movimento. Só assim que você tem movimento. Parece um conceito simples, mas assim como o Yin e Yang, é essa simplicidade que explica as estruturas mais complexas. E a nossa resistência a esses movimentos que criam nossos problemas. Por que a gente cria resistência? Por causa do medo. A gente cria conceitos e definições negativas baseadas no medo que faz a gente temer as mudanças, essa dança. Quando as pessoas fazem esse movimento natural da vida, que é o ir e vir, se a gente não tem confiança, alinhamento interno, a gente começa a temer esses movimentos e aí começa a entrar num ciclo negativo. Então, o nosso estado de espírito define como que a gente lida com essas dinâmicas. E essas dinâmicas das polaridades, você vai ter elas tanto dentro de você quanto fora. No ambiente de trabalho, por exemplo, como a gente faz no Instituto, a gente costuma ter um incentivo de trabalhar, trabalhar, trabalhar. É polaridade positiva. Trabalhar, trabalhar, trabalhar é o masculino, é o yang, é a ação. E normalmente não valorizamos o lado yin, que é a nutrição, que é a reflexão, é o momento de respirar, é o momento de esperar até o momento certo. É o oposto que complementa e dá a base. Pois se você tiver muita franqueza sem empatia, você quebra a pessoa. Se você tem muita responsabilidade e não tem uma tranquilidade, uma reflexão, você pode acabar entrando num burnout, se sobrecarregando de responsabilidade. Então, todas essas qualidades que são positivas e ativas são balanceadas pelas qualidades negativas, passivas, que são positivas no sentido de fazem parte do todo. Eu gosto de chamar até de que são qualidades da liderança passivas e ativas, para tirar essa noção do negativo como algo ruim. Mas o negativo é no sentido de ser um movimento passivo, de recepção, de introspecção. E a gente não valoriza, por exemplo, a manutenção, a limpeza, é mais o fazer, o vender.
e não tanto manter. Então, quando a gente começa a ter a visão de que tudo isso faz parte da prosperidade, a gente tem equilíbrio, uma oscilação dinâmica que traz saúde. Isso daqui é a base, inclusive, da nossa metodologia reintegração sistêmica, porque a doença começa quando houve um conflito. Normalmente, na nossa psique, o maior conflito que existe não é a nossa sombra psicológica. O maior conflito que existe é no homem esconder o lado dele passivo, a ânima, que a gente chama na psicologia junguiana, por exemplo, e o da mulher, que esconde o ânimos, que é o lado masculino, um lado mais ativo da mulher. Óbvio que isso daí, inclusive, tem sido muito atualizado hoje em dia, mas basicamente a gente está passando coletivamente por essas ressignificações para a gente conseguir expressar de uma forma holística, inteira, quem nós somos. Porque todo mundo tem essa essência que é dual. A gente tem essa natureza complementar dentro de nós. E a gente muitas vezes afasta um lado ou o outro, criando conflitos. Isso a gente também vê em impérios que foram invadidos, empresas que quebraram. Antes de surgir o caos externo, houve um caos interno. Nações que estavam divididas e ficaram frágeis e foram invadidas. Corpos físicos que antes de ficarem gripados já estavam exauridos por excesso de trabalho, que estavam exagerando por vários outros comportamentos nocivos. Então, quando a gente vê o inimigo, muitas vezes, para não falar sempre, o inimigo, na verdade, começou dentro de casa. E ali se criou uma brecha que o externo vem mostrar o que a gente não resolveu internamente. É uma segunda oportunidade. Basicamente, o que a gente está falando aqui agora é, em outra leitura, a psicossomática, medicina integrativa, medicina chinesa, que são princípios baseados nessa visão integrativa, que é holística, sistêmica, e não segmentada, cartesiana, limitada, que faz parte, inclusive. O medo faz parte do alinhamento. Se você sente medo, você não tem que fugir do medo e falar, estou sentindo medo e excluo. Não, a perspectiva do gráfico é justamente, se você sentiu medo, integra. O medo tem informação. Não é para fugir do medo e pensar positivo e ignorar o medo. Pelo contrário, você traz o medo e eleva, porque o medo tem uma informação e é importante, inclua. Só que o ato de incluir é positivo. O ato de incluir faz parte da energia positiva, só que ele inclui o negativo. Imagina um pai. Um pai que diz um não para o filho ou para a filha e fala, está na hora de ir para o mundo. É um não, é uma energia negativa, mas está vindo numa posição de amor ou de exclusão? Quando você sabe que é o melhor para aquela relação. Quando você sabe que é o melhor para o momento, para a pessoa ganhar confiança e seguir o seu próprio caminho. Será que não é um não positivo? Um não que está vindo alinhado? Pode ser também a mesma situação desalinhado, quando está fazendo isso por alguma frustração, alguma raiva, e não é o momento ainda, e você acaba prejudicando, acelerando talvez, a pessoa não está preparada. Tudo depende dessa questão do alinhamento. Você tem que ser sincero, isso aqui é uma questão de verdade com você. Você está realmente fazendo isso com o coração sincero? Ou está pesado? Se está pesado, você está desalinhado. E aí, se você tenta compensar a questão externa enquanto aqui está mal resolvido, você vai dar de cara no muro. E aí os conflitos externos surgem para te forçar a praticamente você se fechar num canto aqui para você não ter mais para onde fugir. Os conflitos é como se fossem te prender ali, como a gente fala na sinuca de bico, para você não ter outro caminho a não ser olhar para dentro e perceber que tem alguma questão ali. É por conta dessa visão que os conflitos, quando eu ajudo no escritório de advocacia, são resolvidos tão rapidamente. Porque eu vejo o que está por trás do conflito. E quando eu toco naquilo, as coisas começam a andar. É muito engraçado, inclusive, porque o que eu estou ensinando aqui é o que eu aplico diariamente na minha vida. Até em questões, por exemplo, um amigo que não estava respondendo, ele tinha sumido. Aí eu parei e me perguntei, o que será que está realmente acontecendo? E me veio uma intuição. Na hora que eu mandei a mensagem, eu fiz um movimento que o sistema precisava. Em 2 minutos, praticamente instantaneamente, sem ele saber que eu fiz, sem ele saber fisicamente, né, que eu fiz esse movimento, ele respondeu.
Porque de alguma forma ele estava esperando eu terminar esse meu passo, esse meu movimento para ele fazer o dele. E isso explica a sincronicidade de um ponto prático. O que é sincronicidade? Sincronicidade, que a gente explica na psicologia junguiana, são os eventos que estão ordenados, só que a gente não consegue ver onde é a causa. A causa não está no plano físico, é simplesmente isso, que Jung talvez não tenha explicado tão facilmente para o espírito da época, mas basicamente é isso, a causa está em outro plano. Quando você percebe que a gente está conectado num outro nível de consciência, fica muito óbvio. E a tua vida se move por eventos. Em outras palavras, se você tomar a mesma decisão todos os dias da sua vida, você vai viver apenas o mesmo dia. Se você pensar as mesmas crenças sobre como é o mundo e tomar a mesma decisão todos os dias, você chega na tua vida igual. Você chega no final da tua vida igual. Agora, quando você tem a capacidade de olhar, a humildade, inclusive, de olhar, de refletir, você vai voltando para os movimentos da vida e, naturalmente, você vai ter várias mudanças. Você vai voltar para o teu crescimento, você vai construir relacionamentos melhores. E a forma como você vai usar essas duas energias aqui, tanto internamente quanto externamente, é totalmente influenciada pelo teu estado de espírito. Se você está tendo uma visão integrada ou fragmentada. Se você está se vendo separado daquele com quem você está convivendo, ou se você está vendo que você faz parte de um sistema, ainda que você não entenda o motivo. E veja, não é uma questão de você saber exatamente o motivo. A questão é de você entender que vocês estão, de alguma forma, conectados com a dinâmica. Aí você se abre para entender. E em vez de você ficar tentando forçar na ação, você começa a perguntar o que de fato está por trás. O que eu estou aprendendo nessa situação? O que eu estou pensando em relação a essa situação? Porque de alguma forma eu estou criando isso. E aqui você pode imaginar aqui de uma outra forma, que nesse pilar aqui, na parte central, é o seu estado vibracional, é o seu sistema de crença, a forma como você se porta no mundo que vai fazer os outros se portar com você. Se você tem uma visão espiritualista, você já entende uma questão vibracional. Semelhante atrai semelhante, igual quando a gente vê naqueles instrumentos de música, eles começam a se harmonizar para vibrar na mesma frequência. É isso que acontece com o ser humano também. A gente vê esse exemplo muito óbvio com as mulheres que começam até a ovulação do ciclo menstrual nos mesmos dias. Elas começam a entrar em sincronia. Só que isso acontece com todo mundo, principalmente do líder para os outros. As pessoas emulam, elas começam a modular o seu comportamento de acordo com o líder, porque é o sinônimo de sucesso dentro daquela organização. Então, o estado emocional do líder influencia toda a pirâmide da empresa ou a estrutura que for, porque ele define o tom emocional da empresa. E isso a gente chama na neurociência por vários nomes. Tem os gatilhos de reciprocidade, por exemplo. Ou seja, se eu faço algo para você, a tendência é você fazer aquilo de volta para mim. Do lado tanto bom quanto ruim. Se eu estou perto de você, a tendência é eu começar a modular o mesmo comportamento para o que se chama neurônios espelhos. Tem também o que se chama hoje de ressonância límbica. Ou seja, você pode até ignorar a questão vibracional, que é uma questão mais inconsciente, mas já temos muitas evidências que na questão estrutural, que eu chamo de subconsciente, a gente já tem evidências que a gente se relaciona com o outro de acordo com como nós somos e vice-versa. Então, em outras palavras, o outro responde com você de acordo com o teu jogo. O seu jogo interno define naturalmente como o outro se aproxima ou não de você. E isso é inconsciente. Não adianta você tentar controlar. O outro está vendo sinais do seu olho, do seu tom de voz, inclusive questões inconscientes que a gente ainda está comprovando, mas até questão de sentimentos, como por exemplo a ressonância límbica. O outro está conectado contigo. Ainda mais quando ele vive no mesmo ambiente que você. Então, para concluir aqui, 3 chaves principais. Todos estão respondendo ao seu campo. Todas as manifestações que ocorrem na sua vida são alinhamentos vibracionais entre quem está vindo e você. Sempre. E um terceiro ponto. Você vai usar as polaridades que existem aqui
de forma oposta, negativa, ou seja, como um conflito, ou de forma complementar, de forma positiva. Mas você vai usar. Não tem como você viver na realidade física sem esse contraste. Você vai usar isso. A questão é, você vai usar essas experiências de forma positiva ou negativa? Você vai usar o não e o sim de forma construtiva, com amor, ou não? Certa vez, falei com um colega meu, eu acho que a gente precisa dar um não, com amor. Ele me disse que é impossível dar um não com amor. E eu questionei ele, será mesmo? Porque imagina que eu digo um sim para você, mas eu queria dar um não. Você ia gostar de saber que eu dei um sim só para te agradar, mas no fundo eu estava odiando estar lá junto? Então entenda que isso é muito uma arte de manipulação, é um comportamento ainda inconsciente que não revela de fato quem a gente é. Tem alguma coisa por trás dessas crenças. Quando você começa a investigar, tem camadas por trás disso. Por isso que eu faço o convite para a gente explorar esses temas, porque traz libertação do nosso fluxo. Se as coisas não estão fluindo, tem alguma coisa acontecendo. E às vezes o que está vindo não é só por causa do nosso e às vezes o que está vindo não é só por causa do nosso comportamento físico, às vezes é até do nosso pensamento. Uma vez eu estava numa empresa que é cliente minha, e na hora que eu cheguei, o pessoal estava incomodado e me contaram que tinham roubado o celular de lá da empresa. E eu achei esquisito. Falei, ué, pra mim, todo efeito tem uma causa. E eu achei esquisito, perguntei, fiz algumas perguntas, aí me contaram. Naquele mesmo dia de manhã, foi uma equipe de segurança e fez com eles uma dinâmica para eles, a equipe inteira da empresa, imaginar que eles estavam sendo roubados. Ele tinha alguma intenção ali de ensinar alguma coisa preventiva. Mas ele fez a empresa inteira imaginar eles sendo roubados. Passaram algumas horas e foram roubados. Então, ali foi um evento em massa de cocriação, só que para mim o mais importante ali não foi nem a perda do celular, mas foi a minha cliente viver na pele aquilo que eu vinha explicando do poder do nosso pensamento e como isso faz a gente se alinhar com pessoas que estão na mesma frequência, que estão tendo as mesmas intenções para fazer o jogo da vida. Portanto, entenda que as intenções que você está tendo, os pensamentos que você está tendo, vão influenciar tanto a sua relação com as suas partes internas quanto com as dos outros. E os outros vão participar de forma colaborativa contigo. E aí faço a pergunta a você. Na tua vida hoje, nas suas relações, você sente que você está forçando ou você está fluindo? Fluindo é um pensamento alinhado, com uma ação alinhada, você vai pelo caminho que está aberto. Você não força, você não tenta convencer, você está sendo você mesmo, você mesma, e respeitando e dando permissão para o outro também ser. E essa questão da permissão, tanto para você quanto para o outro, é o próximo episódio, que aí eu vou explicar o ponto de poder, que é esse ponto que está aqui no centro azul. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E fica então a pergunta para você se responder. Nesse desafio que você está tendo agora, você está forçando ou você está fluindo?